aquele jeito. E a minha esposa, que graças a Deus, ela disse ontem que eu fui mimado pela minha avó, mimado pela minha mãe, e agora eu sou mimado por ela. Oh, coisa boa, coisa boa. E a minha esposa cuidou de mim. Nesse tempo eu cheguei em casa, deitei, para mim estava com calor. Ela chegou, mediu e falou, você está com febre? Imagina, estou com calor. Um cabeção desse para irradiar calor, não tem como ter febre. E mediu, estava com 39 bordoadas de febre. Ah, vai para o hospital. Vamos para o hospital, vamos para o hospital. E eu acabei cedendo às pressões da minha esposa, fui para o hospital. Gente, do nada, eu estava bem, do nada para o hospital, tomando soro. E um lugar assim, muito incentivador para que você saia do vale. Um do lado gasgando, lá tossindo, morrendo. O outro lá desmaiado. O outro todo arrebentado do lado. Você fica olhando e fala, mas isso aqui dá um ânimo para a gente, né? Então a gente busca a Deus geralmente quando a coisa está no último estágio. Quando a gente está fazendo as coisas normalmente, você vai podendo tomar um remedinho, uma coisa, você não liga para isso. Quando chega no último estágio, meu Deus, o que aconteceu comigo? Gente, eu estou no item 1 ainda. Diante de um quadro caótico de algumas situações, tenhamos esperança e sejamos pacientes no Senhor. Existem algumas lições que só aprendemos com sofrimento. Não tem jeito. Meu pai e minha mãe sempre falaram para mim, não mexe com fogo, que fogo queima. Será que queima mesmo? Passei, depois de 20 e tantas cirurgias e mais 4 meses internado no hospital, por queimadura eu saí vivo. Fogo queima. Não sei se você sabe disso. Fogo queima. Mas tem lições que a gente só aprende quando a gente passa por elas. Não adianta o pai falar, não adianta a mãe falar, você vai levar problemas. Eu lembro acho que era o Fernando, não lembro, um dos meus filhos, tem muito filho, não lembro o nome de todos, mas um deles, acho que era o Fernando. Em casa às vezes eu estou chamando um filho, eu falo, aí passa os 4, né? Fernando, você aí, vem cá. Né? Aí o cara vem e fala, eu sou fulano, pai. Né? Eu sei que ele era fulano, mas não lembro na hora. Mas um deles, eles eram pequenos ainda, e a gente foi para uma praia, né? Para uma casa de praia, aquelas coisas de aventura de gente jovem, né? 35 pessoas em 2 quartos numa casa, uma coisa preciosa, maravilhosa. Calor, sufocante, gostoso, você suando. E a geladeira dava choque. Você lembra disso? A geladeira dava um choque danado. Você punha a mão, glória, aquela coisa. Eu era bem espiritual naquela época, falava em línguas, né? E eu falava para o meu filho, não põe a mão, dá choque. Aí ele ficava olhando para mim, daqui a pouco ele vinha gateando, tadinho, ele tomou um choque, ele caiu de joelho na geladeira e ficou grudado lá assim. Ai, dá choque. Nunca mais ele pôs a mão na geladeira. Pena que cresceu e continuou, perdeu medo de geladeira, continuou abrindo direto, mas eu falava para ele, não põe a mão que vai dar choque. Pena que situações de nossas vidas a gente só aprende passando por elas e sofrendo com elas. Isso faz com que a gente aprenda mais rápido, da maneira mais dolorosa possível. Muito bem. Durante seus dias, em Hebreus 5, 7, 8, diz, durante seus dias de vida, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia o salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. É o Senhor que nos fortalece, a nossa força vem dele. E nós vamos passar por sofrimentos, sim, por problemas, sim. Mas através disso, você não pode desistir dos teus sonhos. Diga comigo, eu não desisto dos meus sonhos. É sério mesmo? É sério isso? Eu não desisto dos meus sonhos. Porque às vezes a gente fala coisa, repete por pura... Repita tal coisa. Você nem sabe o que repetiu. Às vezes a gente canta canções aqui que não presta atenção nas letras. E fala um monte de coisa que a gente não entende, não sabe nem o que está falando. Mas eu quero que você preste bem atenção nisso. Eu não vou desistir dos meus sonhos. Não vou. Tópico 2. É preciso entender qual o sonho de Deus para você. É preciso entender qual o sonho de Deus para você. Você pode estar falando para mim assim, Fernando, você está falando um monte de coisas de sonhos, um monte de coisas que eu tenho que fazer, mas eu não sei o que Deus tem para mim. Eu não sei qual é o projeto de Deus na minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei qual é o meu ministério.
Eu não sei nem o que quero estudar. Não sei nem o que eu vou ser quando crescer. Não sei. Olha, eu vou ensinar para você algo que é infalível para que você descubra qual o sonho e o projeto de Deus para você. Se tiver caneta, anote, porque isso é um segredo que a gente demorou muito tempo para descobrir. É um segredo muito, mas muito, muito secreto. E é importante que você tenha, porque se você tiver esse segredo, você vai dominar o mundo. Dizia como é que é eles? Dois ratinhos lá, o Pink Cérebro. Dominar o mundo. Sabe como você faz para descobrir qual é o seu sonho, o sonho que Deus tem para você, o projeto da sua vida? Sabe o que é? Pergunte para Deus. Esse é o nosso segredo. Peça ao Senhor que revele o seu sonho para você. Comece a falar com o Pai. O que o Senhor espera de mim? Qual é o seu projeto para mim, Senhor? Eu sinto arder no meu coração alguma coisa e aí? Eu quando era pequeno, deixa eu contar umas presepadas minhas aqui. Quando eu era pequeno, minha mãe e meu pai saíam à tarde fazer algumas coisas lá em Osasco, no centro, né? A gente fala lá em Osasco, porque morava na periferia, né? E naquele tempo era lá em Osasco mesmo, é longe, longe. Ia de perua lotação. Alguém sabe o que é perua lotação aqui, não? Naquele tempo tinha, você lembra, né? Perua lotação, tinha aquelas peruas, tinha um monte de coisa. Minha mãe saía de casa e a primeira coisa que eu ia lá no quarto dela tinha um espelho, uma coisa de... Como é que chama aquilo? De pôr perfume, essas coisas? Penteadeira. Era o widescreen o espelho, grandão assim. Eu pegava um cabo de vassoura, um desodorante, amarrava com desodorante daquele... Né? Não tinha esse papo de roll-on, spray, imagina. Era aquele que espirrava assim. E amarrava aquele com elástico e começava a fazer, sabe o que na frente do espelho? Cantar. Eu adorava cantar. E cantava que nem Roberto Carlos, aqueles negócios assim do lado. Pegava o cabo de vassoura aqui e cantava. Imagina, cantar brincando. Nunca imaginei na minha vida que o meu ministério, trabalhando para Deus, ia ser mexendo com isso. Com arte, com canto. Ontem eu me realizei. Eu passei das 11 horas até as 5 da tarde, gravando, cantando. Eu cantava mais a noite inteira, porque isso arde no meu coração. Quando nós fazemos uma coisa aqui dentro, sabe, fica ardendo no meu coração isso, eu queimo por dentro, eu não tenho sono, não tenho cansaço. Eu varo noite trabalhando. Por quê? Porque eu faço algo que eu gosto. Deus me revelou isso. Deus me revelou isso. Eu busquei a Deus, Pai, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? E Ele disse, isso. Quando eu estava indeciso ainda, uma noite, nós estávamos numa vigília, toda a liderança da comunidade, tinha 12 na liderança naquele tempo, estamos numa vigília no monte, e Deus foi muito claro com a gente, falou comigo de uma forma muito clara, qual era o projeto que Ele tinha para a minha vida, para a vida de cada um de nós aqui, para essa comunidade. Você lembra disso? Um projeto de Deus para essa comunidade. Isso aquecia o nosso coração. Buscar de Deus a revelação daquilo que Deus quer para nós. Uma história bem conhecida de todos é a história de Davi. Vocês conhecem a história de Davi? Todos conhecem a história de Davi. Davi era um menino muito baixinho, era pequenininho. Esse é Zaqueu. Davi também era pequenininho. É porque a continuação da música é Zaqueu, né? Um dia ele subiu numa árvore procurando. Conhece a música, não? Conhece? Não? 3, 2, quantas pessoas? 3, 4, 5. Não vou perguntar a idade de vocês, para não ficar para mim, né? Cantava muito isso aí, confundia as músicas. Davi era um pastor de ovelhas, cuidava de ovelha no campo. Era um garoto que gostava de música, articulado, falava bem, de boa aparência, boa apresentação, porém pequeno. E um dia, ele foi escolhido para ser o rei. Chegou o profeta, a história foi contada a semana retrasada aqui, se não me engano. Chegou o profeta, procurou na casa de Jessé, falou, bom, deixa eu ver os seus filhos, traz seus filhos. Trouxe o primeiro, o segundo, esse cara era tudo forte, bonitão, assim que nem eu, bonitão, fortão. Por que você está rindo, irmão? Não entendi. Saiu bem dessa, hein? Porque eu falei a verdade. Obrigado, viu, irmã? Anota o nome dela depois para eu orar mais por ela, Paula, por favor. Os caras bonitão, fortão, é esse, não, não é esse, é esse, não, não é esse, é esse, não. Acabou os filhos? Parecia o Gernando, né? Acabou os filhos? Não, tem mais um ainda lá no campo, traz esse cara.